Hoje eu vou ensinar uma receita que você vai ver que é um pouquinho complexa, mas ela é deliciosa e vale a pena você provar. Uma daqquase, onde a gente vai utilizar limão siciliano e chocolate. Uma receita deliciosa. Bem, para essa receita então a gente começa com a daqquase. A daqquase, na verdade, é uma massa à base de farinha de amêndoas. Como a farinha de amêndoas ela é muito cara, a gente substitui ou por farinha de castanha do Brasil ou por farinha de castanha de caju. Hoje eu vou estar substituindo pela farinha de castanha de caju, que é mais fácil a gente encontrar. Na verdade, então, a daqquase seria um suspiro com farinha. Para essa receita eu preciso de 4 claras, 150 gramas de açúcar de confeiteiro, 150 gramas de farinha de castanha de caju. Se você não conseguir, é só comprar a castanha de caju e passá-la no liquidificador. 50 gramas de açúcar refinado. A base, então, da nossa daqquase está pronta. Agora a gente vai fazer o recheio, que vai ser uma mousse aerada de chocolate. Para essa receita, 200 gramas de chocolate meio amargo picado grosseiramente e 200 gramas de creme de leite fresco, aquele creme que a gente consegue bater ele em ponto chantilly. Eu aconselho que compre o creme de leite fresco, porque depois a gente vai bater ele para criar ar, para ele ficar parecendo uma mousse. Já para nosso recheio de limão siciliano, eu preciso de aproximadamente meia lata de leite condensado, suco de 2 limões siciliano, 1/4 de xícara de água, meio sachê de gelatina em pó sem sabor e 200 ml de creme de leite fresco gelado para que a gente possa bater, chegar no ponto do chantilly. Bem, a primeira coisa então a gente vai iniciar pelo processo da massa. Aqui eu vou colocar na batedeira as claras e imediatamente eu levo ela para bater, para até começar a crescer, a dar volume. Esse é o ponto. Agora eu vou acrescentar o açúcar refinado e vou transformar essa clara, então, em um merengue francês, ou mais conhecido como o nosso suspiro. Vou deixar batendo por aproximadamente 5 minutos. E agora eu vou acrescentar o açúcar de confeiteiro junto com a farinha de castanha de caju e vou envolver lentamente. Então, aos poucos, coloco o açúcar de confeiteiro, a farinha de castanha e com o próprio batedor a gente vai envolvendo esta mistura. Lembrando que, como eu tenho muito ar, eu preciso envolver ele lentamente. Então, a nossa massa pronta. Essa é a base, então, da nossa daqquase. Agora eu vou reservar, vou pegar o tabuleiro para que a gente consiga montar a nossa sobremesa. O tapete de silicone, eu coloco o aro no fundo e venho com o saco de confeitar com um bico perlé, que é aquele bico liso. Venho com a nossa massa e agora eu vou fazer um círculo em volta com o auxílio do aro. Bem, fiz, eu retiro apenas para a gente ter uma marcação. Agora, continuando com o saco de confeitar, eu vou fazer uma espiral cobrindo todo esse disco de massa que eu coloquei. Prontinho. Massa já no ponto. Essa massa eu vou levar para assar em forno pré-aquecido, aproximadamente 165 graus a 170, por aproximadamente 18 minutos. Ou até você ver que ele ficou dourado e já está crocante. Enquanto a massa está no forno assando, a gente vai preparar agora a ganache, que vai ser a base da nossa mousse aerada de chocolate. Para isso, então, eu vou pegar o creme de leite, fogo baixo, e vou deixar esse creme de leite esquentar. O cuidado que a gente tem que ter é que esse creme de leite não pode levantar fervura. Então eu quero ele bem morno, porque para adiantar o processo, como eu vou ter que bater ele em ponto chantilly, depois que eu acrescentar o chocolate, ele ficar líquido, a gente vai deixar gelar um pouquinho e depois bate na batedeira para ele incorporar, para ele criar ar, para a gente conseguir uma textura de mousse. Então não deixe ele esquentar muito, o suficiente para derreter o chocolate. Então ele começou, esse é o ponto, desliga e acrescenta o chocolate picado. Então, a gente vai mexendo até ele dissolver por completo. Depois que ele dissolveu, eu vou levar ele para a geladeira por aproximadamente 30 a 20 minutos.
apenas para ele firmar. Aqui eu já tenho um, só para mostrar, ele vai ficar com essa textura. Então ele já firmou, essa é a textura desejada. Agora eu vou pegar então essa base, vou colocar no bol da batedeira e vou levar para bater até ele espumar. Então ele chegou no ponto, textura de mousse, esse é o ponto que eu quero, já está prontinho para a gente começar a decorar. Eu já vou preparar também a mousse de limão siciliano. Aqui então, em uma vasilha, eu vou colocar o leite condensado, o suco do limão siciliano, misturo bem, então reservo, e agora eu vou hidratar a gelatina. Para a gelatina, eu tenho água fria, onde eu vou colocar a gelatina sempre em água fria e aos poucos. Eu vou colocando, misturo. E agora eu vou levar ao micro-ondas ou em banho-maria até essa calda ficar totalmente transparente. Reservamos. Vou bater o chantilly. Então o creme de leite fresco em ponto chantilly. Então o chantilly batido. Olha a textura dele. Agora eu vou acrescentar a gelatina junto com a nossa mistura de leite condensado com o suco do limão siciliano. Lembrando que você pode substituir o suco do limão siciliano pelo limão Tahiti ou até mesmo aquela laranjinha doce que a gente conhece pelo limão capeta. Também fica delicioso. Agora é só incorporar esta mistura. Aqui, como eu falei, eu vou fazer ela no formato individual. Então, para isso, eu venho com uma faca e vou cortar um retângulo. Agora é só fazer então a montagem no prato. Em um prato branco, eu pego um pouco da nossa calda de chocolate e risco o prato. Feito isso, a gente coloca então a da quase travando. Então aqui agora eu venho com um saco de confeitar e com um bico pitanga. Colocamos nossa mousse. Vou fazer voltinhas. Então mais um retângulo, como se fosse um mil-folhas. Coloco por cima. Levemente faço uma pressão e venho com a nossa mousse de limão e vou preparar queneles, que a gente vai estar trabalhando na lateral da colher, fazendo marcações. Feito isso, é só colocar. Aqui é um chocolate derretido, só que eu montei ele, a gente coloca ele. E está pronto então nossa daquase de chocolate com limão siciliano. Uma receita muito apresentável, muito bonita e eu tenho certeza que está deliciosa.